Sim, Israel pode não ter a maior força aérea, mas garanto que podem enfrentar qualquer um. Além disso, são excelentes parceiros da Força Aérea dos Estados Unidos. Recebemos Eylon Levy. Obrigado por se juntar a nós. Eylon, o recorde. O que acontece quando um círculo de fogo se apaga e o incendiário fica exposto, ainda segurando os fósforos? Por décadas, a República Islâmica do Irã buscou se tornar intocável, formando exércitos terroristas por procuração, acumulando milhares de mísseis balísticos e avançando para obter uma arma nuclear. Cercou Israel com o que chamou de Círculo de Fogo, pronto para iniciar uma guerra regional de aniquilação ao apertar de um botão. Essa estratégia começou a ruir em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel e outras forças apoiadas pelo Irã se juntaram ao ataque. Israel colocou cada um em seu lugar. Agora, Israel e Estados Unidos estão juntos. Indo atrás do líder da Operação Epic Fury para os americanos, Operação Leão Rugindo para Israel, vamos discutir essa diferença. Visa desmantelar a principal ameaça estatal do terrorismo mundial, seu programa nuclear, mísseis balísticos, marinha e forças por procuração. Analisar o texto para identificar redundâncias. Reescrever mantendo nomes e eventos. Preservar o ponto de vista original. Reduzir até 17% do comprimento. Garantir correção gramatical. Está claro que o Irã é uma ameaça global e a coalizão entre Estados Unidos e Israel está agindo para reduzi-la antes que fique incontrolável. Aqui em Israel, a guerra é uma constante. Ontem à noite, tivemos 5 alertas de mísseis em Tel Aviv e corremos para os abrigos. Poucas horas atrás, o Hezbollah lançou 100 mísseis no norte de Israel. Mesmo assim, grande parte do debate global sobre a guerra parece estranhamente desconectada da realidade, das ameaças, das alternativas e do real significado da guerra. Quem melhor para explicar isso do que quem já viu o solo a 15 mil metros de altura? O tenente-general Dick Newton serviu mais de 34 anos na Força Aérea dos Estados Unidos, encerrando como vice-chefe, assistente do Estado-Maior e piloto de comando, com quase 3.000 horas de voo. Ele foi o primeiro comandante americano do Esquadrão B-2 Stealth na base aérea de Whiteman. Vamos falar sobre isso antes de começar? Inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcast, avalie com 5 estrelas e apoie o programa em patreon.com/AlonTheRecord a partir de alguns dólares mensais. General Newton, seja bem-vindo ao podcast e obrigado por participar. Eylon, é um prazer e estou ansioso por uma boa discussão. Temos visto muitos generais de poltrona pelo mundo questionando por que isso não acabou ou está demorando tanto. Do seu ponto de vista, após menos de 2 semanas da Operação Fúria Épica, como avalia nosso desempenho? Vamos analisar primeiro o sucesso militar até agora. Você disse no início, são, na sua opinião, os 2 exércitos mais capazes do mundo. Israel e os Estados Unidos, pela primeira vez, estão entrando em uma campanha conjunta e combinada. Perseguindo esse regime tirânico que está no poder desde a Revolução Islâmica, em março de 1979, e tem sido um sucesso militar considerável até agora. Temos alguns desafios e vamos falar sobre isso, Elon. Mas antes de tudo, quais são os objetivos militares? Logo de cara, liderança. Quase na primeira hora, o líder supremo, o Ayatollah, foi eliminado, junto com vários outros líderes da Revolução. E então você também tem os Estados Unidos indo atrás. A capacidade de retaliação do Irã, especificamente mísseis balísticos, e agora a habilidade de talvez atacar com drones, o que tem sido muito difícil para nós neste momento. Temos desafios no Golfo Pérsico com o Estreito de Hormuz. Ainda faltam semanas, Elon, para realmente criar as condições, o que apoio, e o primeiro-ministro Netanyahu foi claro sobre isso. Criar as condições para que o regime islâmico colapse e então permitir que o povo iraniano recupere sua nação. Parece haver 2 operações em andamento no momento. Os americanos falam da Operação Fúria Épica, Israel, Operação Leão Rugindo. Estou tentando entender, é uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel ou são 2 operações separadas, com cada um agindo por conta própria? Israel faz a maior parte do trabalho enquanto os Estados Unidos levam crédito, ou os Estados Unidos lideram e Israel atua como parceiro júnior. Qual a natureza dessa campanha? Se você assistir à mídia israelense, verá que é uma operação de Israel. Sim, bem, vou te dizer uma coisa. Tem sido uma operação conjunta extraordinária entre Israel e os Estados Unidos, antes de tudo. Em segundo lugar, você está certo, Israel realmente foi atrás de mais infraestrutura que apoia o regime islâmico. Israel está realmente indo atrás disso. Como mencionei, a liderança e a infraestrutura que sustentam o regime, especialmente a Guarda Revolucionária Islâmica, sua liderança e comando, assim como tentar atingir a milícia Basij, que age como os que balançam o bastão, tentando controlar e dominar os cidadãos iranianos, como vimos em janeiro, e também outros aspectos da capacidade do regime de exportar.
O terrorismo e sua principal organização terrorista atualmente é o Hezbollah, criando um desafio ao norte de Israel no momento, mas os Houthis ainda estão no Iêmen. Ainda há infraestrutura de apoio, tanto interna quanto externa, ao regime iraniano. Esta é a área principal, que chamo de outra parte do plano combinado. No entanto, os Estados Unidos estão indo atrás, antes de tudo, da capacidade de retaliação do Irã. Como mencionei, mísseis balísticos, lançadores, drones e seus lançadores, além de agora atingir profundamente as pastas de alvos. Como disse o General Kane, nosso presidente do Estado-Maior Conjunto, eles estão atacando o complexo industrial militar inimigo, reduzindo sua capacidade de retaliação. Eles já atacaram, você sabe disso melhor do que eu, em Tel Aviv agora. Cidadãos israelenses atacando forças dos Estados Unidos, atacando agora nações árabes do Golfo e outros como Turquia e Azerbaijão e assim por diante. E daí? Eu vejo isso não como uma competição, mas como um golpe duplo até agora, de forma muito eficaz. Pelas minhas fontes, vejo que o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump estão muito alinhados. E também quanto ao aspecto combinado disso. Sob liderança das Forças de Defesa de Israel e do almirante Bradley Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, que já visitou Israel várias vezes, vejo que estamos em sintonia. O desafio agora é continuar, terminar o trabalho. Você sabe, em relação ao regime islâmico, a infraestrutura que apoia o regime, como mencionei, mas também manter a capacidade de ataque retaliatório do Irã. Outro ponto dessa campanha, ainda precisamos tratar disso. Os iranianos ainda mantêm capacidade para produzir armas nucleares. No Irã, há cerca de 500 quilogramas de urânio altamente enriquecido. E ainda existem restos da capacidade deles de construir uma arma nuclear. Então é isso que realmente está acontecendo. E ainda temos o desafio marítimo lá no Golfo Pérsico. Esse é realmente um foco principal dos Estados Unidos, especialmente com o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln Curry lá em cima, tentando manter o estreito aberto e assim por diante. Quero saber sua opinião sobre o que fazer quanto ao enriquecimento de urânio, mas agora me interessa a visão militar sobre como ocorre esse golpe duplo. Você afirmou que Israel mira alvos do regime, enquanto os Estados Unidos atacam a Marinha, mostrando divisão entre ambos. Mas como esses dois exércitos se complementam? Eles só dividem tarefas que ambos poderiam fazer sozinhos, apenas demorando o dobro do tempo? Israel complementa capacidades menos acessíveis aos americanos, enquanto os Estados Unidos oferecem recursos que Israel não possui? Como ocorre essa complementação entre eles? Yuba, vamos começar com semanas ou meses de planejamento detalhado e sincronizado entre Israel e os Estados Unidos. Primeiro, no nível geopolítico e militar. Como citei, a liderança das Forças de Defesa de Israel e das Forças Armadas dos Estados Unidos, começando pelo General Kane. Nosso comandante de combate nos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, supervisiona a operação como líder do Comando Central dos Estados Unidos. O planejamento detalhado começou antes da campanha e continuou durante sua execução, como faz um planejador militar ou aéreo. Essa sincronização, essa integração do que eu chamo de fogos, tanto do lado israelense, das FDI, quanto do lado dos Estados Unidos, isso ainda está sendo conduzido de uma forma que, eu diria complementar é uma boa palavra. Prefiro palavras como sincronização e integrado. O outro aspecto disso é o compartilhamento de inteligência, tanto antes da campanha começar quanto durante a campanha. Especificamente, buscar entender os alvos que ainda restam na mesa ou nas pastas de alvos, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Também é importante avaliar os danos de batalha para evitar atacar os mesmos alvos. Se Israel tiver essa avaliação, com base em suas capacidades e fontes, eles vão compartilhar isso com os Estados Unidos e vice-versa, para garantir que não desperdicemos capacidades e poder de fogo, porque ainda há muitos alvos a serem atingidos. E eu acredito que isso não é necessariamente sobre quem está indo melhor, quem está indo pior, ou algo assim. Realmente não é esse o caso. É uma questão de usar as capacidades da forma mais eficiente e suficiente possível, especificamente agora pelo ar, no caso da campanha aérea. Agora, um último ponto aqui. Ambas as forças aéreas, tanto da Força Aérea de Israel quanto não só a Força Aérea, mas também com a participação da Força Aérea dos Estados Unidos, ativos da Marinha e dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, sobrevoam o Irã. Pense nisso. Nós conquistamos, junto com Israel e os Estados Unidos, não só a superioridade, mas a supremacia aérea. Eu volto para junho do ano passado, aquela campanha aérea de 11 ou 12 dias que os israelenses lideraram para eliminar as defesas aéreas e outras capacidades do Irã.
E então, o que levou à meia-noite Haber na noite de 22 de junho, com aqueles 7 bombardeiros V-2 destruindo as instalações de desenvolvimento de armas nucleares de Israel, junto com os 30 mísseis de cruzeiro Hamará de um submarino dos Estados Unidos que avançou para a região. Agora, a campanha que estamos vendo acontecer aqui, onde estamos efetivamente destruindo novamente as defesas aéreas do Irã, tem sido um aspecto de campanha aérea conjunta e combinada. Então, o que você vê que Israel traz para a mesa como aliado americano, além de apenas dividir o trabalho entre eles? Quais são essas capacidades especiais? Por que o secretário de guerra Pete Hegseth chama Israel de multiplicador de forças e não apenas de aliado dividindo a carga com os Estados Unidos? Capacidades militares altamente eficazes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, planejamento refinado, além da capacidade e do desejo de realmente compartilhar e sincronizar planos de guerra. E para integrar isso também envolve o compartilhamento de informações, como mencionei em meus comentários anteriores, no que diz respeito à avaliação de danos de batalha entre os Estados Unidos e Israel, e assim por diante. Assim como grande poder de fogo e experiência em combate, a Força Aérea dos Estados Unidos e nossa Marinha, com ativos aéreos e navais, são altamente capazes e experientes, já testados em combate. Mas pense no que a Força Aérea de Israel especificamente, mas também todas as forças de defesa de Israel. Eu estive em Israel há apenas alguns meses, vi isso em ação, estive em Gaza e tudo mais. Podemos falar sobre isso. Ainda assim, é um exército altamente capacitado e de alto nível. Estou falando das forças de defesa de Israel, bem lideradas, treinadas, organizadas, experientes e prontas para o combate. Estamos presenciando isso nos céus do Irã, onde realmente se concretiza. Outro ponto é a disposição existente entre minha experiência, mas também o que entendo ser a experiência atual da liderança atual de ambas as forças armadas, é a disposição de compartilhar lições aprendidas, a disposição de se comunicar e integrar. Não é tudo perfeito nesse ponto, porque essa é uma campanha aérea gigantesca. À medida que as operações se intensificam e nos aproximamos de trazer a capacidade de retaliação com mísseis balísticos do Irã, neste caso, foco principal dos Estados Unidos, ao reduzirmos isso a zero, verá os Estados Unidos no nosso esquema de poder aéreo, pois temos supremacia aérea com Israel. Vamos começar a atacar outros conjuntos de alvos, talvez agora compartilhando nossos conjuntos de alvos. Em termos do que falamos, você sabe, Israel está focando principalmente na Guarda Revolucionária Islâmica, na infraestrutura deles e no apoio ao próprio regime. Você verá os Estados Unidos explorando mais seu próprio repertório também. Tenho assistido às coletivas do governo e fiquei surpreso ao ouvir o secretário Hegseth, o secretário Rubio e o almirante Cooper, falando das forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel como as duas forças aéreas mais poderosas do mundo. Agora, Israel definitivamente não tem a segunda maior força aérea do mundo. Rússia, China, Índia, até mesmo o Japão a superam. O que há de especial na força aérea israelense para que, supondo que a liderança americana não esteja dizendo isso, a América tem a segunda força aérea mais poderosa do mundo? O que faz a Força Aérea de Israel ser considerada a segunda mais poderosa do mundo pelos Estados Unidos? Bem, em primeira mão, e de acordo com Dick Dilton, primeiro, liderança. Em segundo lugar, as capacidades. Seus aviadores, tanto os que pilotam quanto os que dão suporte e fazem manutenção das aeronaves, além dos combatentes que sobrevoam, como no caso do Irã. O terceiro ponto é a inteligência excepcional. Não acredito que seja possível superar a capacidade e inteligência, por exemplo, do Mossad no Irã. Isso é muito importante e valioso, Elon, para a seleção de alvos, avaliação de danos de batalha, entre outros. Também é, francamente, a vontade política de compartilhar informações da melhor maneira. Não apenas entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump, mas também entre comandantes militares, como o almirante Cooper, do Comando Central dos Estados Unidos e a liderança das Forças de Defesa de Israel. Isso é absolutamente essencial e fundamental. Sim, Israel pode não ter a maior força aérea do mundo, mas eu garanto que eles podem enfrentar qualquer um neste mundo. Eles são grandes parceiros da Força Aérea dos Estados Unidos. Admito um pouco de parcialidade, mas considero nossa Força Aérea a melhor do mundo. Israel está ao nosso lado. E eu garanto que a liderança da Força Aérea dos Estados Unidos, ou francamente das Forças Armadas dos Estados Unidos, voaria e lutaria ao lado das Forças de Defesa de Israel, a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos mostrando isso, deixe-me acrescentar algo. Esta é realmente uma campanha para enfatizar o que isso significa, além de simplesmente ir atrás do regime islâmico atualmente. Isso também afasta outros adversários e agentes mal-intencionados na região, especialmente a Rússia. O que Putin pensa ao observar o campo de batalha em Donbass contra a Ucrânia? O que o presidente Xi pensa, considerando que talvez ele tenha acabado de demitir todos os líderes seniores das suas forças armadas? No que ele pensa, talvez,
Se ele cogita ir atrás de Taiwan, observa os Estados Unidos, ele também observa as capacidades combinadas de um aliado-chave em Israel e os efeitos que estamos criando juntos nos céus do Irã neste momento. Então, ainda há muita coisa para acontecer aqui. Um último ponto. Estou muito orgulhoso dos Estados Unidos e de Israel juntos, assim como do nosso setor industrial de defesa americano. Israel tem usado com eficiência o FIS e outras defesas dos Estados Unidos, vendidas por meio de vendas militares estrangeiras, assim como o FHAD e Patriots. E essa notável sincronização e integração das nossas capacidades é realmente um esforço coletivo. Aqui. Tudo começa com liderança, comando, controle e sincronização do planejamento, inteligência essencial para orientar os planejadores da campanha aérea de Israel e dos Estados Unidos na avaliação de danos e similares. É o peso das capacidades combinadas que realmente vimos. Teve início em junho do ano passado, com a campanha aérea de 12 dias liderada por Israel e concluída pelos Estados Unidos. Com relação aos nossos ataques com B-2 contra aqueles 3 locais de desenvolvimento de armas nucleares, junto com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso é realmente fundamental e essencial aqui, e acredito que o resto do mundo está prestando atenção nisso. E então, de uma perspectiva estratégica mais ampla, se os Estados Unidos estão olhando para Israel e dizendo, estou citando o secretário Hegseth aqui, é um sopro de ar fresco lutar ao lado de um aliado tão capaz, se conseguirmos olhar além desta guerra. E há muito mais a fazer e muito mais a discutir. Mas o que você acha? Os Estados Unidos deveriam pensar sobre o papel de Israel no Oriente Médio como um aliado que pode atuar como multiplicador de forças, além da ameaça imediata da República Islâmica? Acredito que há consequências de longo prazo, não só por meses ou anos, mas talvez até por gerações. Os escritores da história vão olhar para essa campanha como uma das. Primeiramente, uma sincronização requintada, certamente a ideia de combinar duas forças aéreas muito capazes, francamente, focando nas forças de defesa de Israel e em inteligência excepcional para informar combatentes sobre alvos, conjuntos de alvos e avaliação de danos de batalha. O compartilhamento de informações, das lições aprendidas de aviador para aviador, mas também realmente de nação para nação. Acho que isso vai ser absolutamente essencial. O outro aspecto disso é que você vai perceber a proposta de valor do poder aéreo, não só do poder aéreo, mas também do espaço, do cyberespaço, trazendo todos os domínios. E como você integra e sincroniza seus ataques em um conjunto de alvos, e pode ser uma variedade de conjuntos de alvos que mencionamos no início do podcast. O fato é que Israel foca nos elementos de apoio do regime, enquanto os Estados Unidos atacam as capacidades de retaliação. Isso é um ótimo golpe de 1-2. O papel principal deles está nos efeitos combinados. Não importa quem é o primeiro ou o segundo, mas sim que o regime islâmico e seus alvos estão sendo neutralizados, e é nisso que estamos totalmente focados. Proporcionando, eu acho, ao povo iraniano, caso o regime colapse, realmente a oportunidade para eles retomarem seu país. Fora o fato de o Irã não ameaçar mais seus vizinhos, as forças dos Estados Unidos na região, com certeza, Israel, nações árabes do Golfo e outros parceiros enfrentam ameaças de mísseis, drones e armas nucleares. Vejo nisso uma chance para um novo Oriente Médio. É isso que eu realmente acho que os livros de história vão dizer. E como isso foi possível? Isso foi possível graças àquela campanha conjunta entre Israel e os Estados Unidos. E eu realmente quero conversar com você sobre a possibilidade de o regime possivelmente colapsar no Irã. Mas antes de avançarmos para esse ponto, você falou sobre a Rússia e a China antes. E eu gostaria de saber como você entende a ameaça do Irã dentro da luta geopolítica mais ampla com a Rússia e a China. Porque, é claro, a ameaça do Irã não é apenas ser o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo, ela também faz parte integrante do eixo formado por Rússia, China, Coreia do Norte. Eu incluiria o eixo espanhol, que tenta minar a liderança americana. Como você enxerga o Irã como ameaça aos Estados Unidos nesse cenário geopolítico de longo prazo que abrange um século? Já que comandei o esquadrão Stealth B-2, vamos subir vários milhares de pés para uma altitude elevada. Primeiro, ao considerar o governo Trump de 2016 a 2020, o presidente Trump, como nosso comandante em chefe, enfrentou. Você mencionou o Círculo de Fogo, mas também havia um eixo de nações que enfrentamos: Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, entre outras. Estados um tanto independentes agindo como agentes mal intencionados, talvez em parceria com a Rússia. Agora, avançando para a posse, lá em janeiro de 2025 e onde estamos agora, esse eixo agora é um acesso conjunto, envolvendo Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, muitas vezes sincronizados e integrados, semelhante a
aliados de aliados combinados e exercícios conjuntos, e enfrentando-se diretamente no que diz respeito a praticar com comando e controle e assim por diante, e movimentação de envio de sistemas de armas e outras capacidades. Então, esse é um aspecto geopolítico muito amplo. Agora, voltando à relação individual que a Rússia, por exemplo, tem com o Irã tem fornecido apoio para a Rússia alimentar a guerra na Ucrânia e para que a Rússia ataque a Ucrânia, com novamente ataques implacáveis contra os civis. Com certeza, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, mas também drones, os drones Shahed 136, que não estão sendo apenas usados pela Rússia, mas agora estão sendo fabricados e produzidos na própria Rússia. E esse relacionamento, quase como uma relação de Estado-cliente entre o Irã e a Rússia, cresceu significativamente. O fato de o Irã estar acuado agora é significativo, pois acredito que isso é um dos pontos citados pelo General Kane ontem no Pentágono. Precer estava indo atrás do complexo militar industrial, da capacidade do Irã de construir lançadores de mísseis balísticos, mas também drones. E, portanto, cortar esse fornecimento, os drones Shahed 136 para a Rússia, no entanto, eles ainda estão sendo produzidos agora na Rússia, é um dos aspectos disso. A China é um pouco diferente. A China não tem necessariamente uma relação militar e militar. Eles têm, até certo ponto, mas não tão amplo quanto entre Rússia e Irã, sendo mais uma parceria econômica e financeira. E certamente, se você pensar que 90%, eu acredito, das exportações de petróleo do Irã vão para a China. E a China importando o petróleo deles, eu acho que os números são cerca de 5% a 7% das importações de petróleo deles que realmente vêm do Irã. E, portanto, esse relacionamento é muito forte do ponto de vista econômico e financeiro. Então, existem laços bastante fortes, tanto do ponto de vista militar em relação à Rússia. E eu te garanto, a Rússia está compartilhando informações de inteligência com o Irã. É por isso que você está vendo muitos desses ataques precisos, mirando as capacidades iranianas e assim por diante. Podemos comentar um pouco, mas vejo a relação com a China como algo mais geopolítico, econômico e financeiro. Quero dizer, obviamente há uma preocupação de que a operação de guerra americana, eu sei que é um assunto sensível nos Estados Unidos, como chamamos isso, possa acabar esgotando os arsenais americanos, desviando forças de outros lugares onde elas possam ser necessárias. De imediato, mas como você vê eliminar a República Islâmica do Irã como um ator hostil e subversivo, fortalecendo os Estados Unidos para enfrentar uma possível ameaça chinesa no futuro? Bem, eu acho que, você sabe, é o que meu amigo e colega, o general David Petraeus, fala sobre isso. Ele chama de matemática dos mísseis, em termos do número de mísseis balísticos e lançadores, drones e lançamentos de drones, e assim por diante. As capacidades que eles têm em relação às capacidades de interceptação dos Estados Unidos. E agora isso está posicionado em Israel, assim como nos países do Golfo e nas nações árabes. Aliás, você sabe, no fim das contas, é isso mesmo. Se esse trabalho durar muito tempo, semanas ou até meses, você enfrentará desafios quanto a isso. Por isso, como disse o General Kane, o comandante Naval Cooper busca a capacidade de retaliação do Irã. Acredito que o secretário de guerra, secretário Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, controlam bem nossos estoques e reservas. Quase hora a hora você está garantindo que, sabe, isso está bem abastecido, aliás. O presidente dos Estados Unidos pediu ao Congresso para aumentar as capacidades da nossa produção de mísseis balísticos, assim como de Along. Não os nossos mísseis balísticos, mas sim as nossas capacidades de defesa contra mísseis balísticos. Especificamente com o FAD, o Patriot e o SM-6 capacidade do Patriot em nossos destroyers Ali Burke e outras. Então precisaremos aumentar nossos estoques. Mas, como o secretário Hux já disse, neste momento não estamos excessivamente preocupados. Porém, é um jogo de soma zero. Aqui, há estoques e suprimentos limitados. Também precisamos dissuadir outros adversários, especialmente a China na Ásia-Pacífico, mas seguimos focados nisso. Mas como eliminar o Irã, como eliminar a República Islâmica do Irã como uma ameaça, libera os Estados Unidos para então focar na China? Porque, do meu ponto de vista, está claro que a China fortaleceu o Irã basicamente como um espinho para prender os Estados Unidos em outra frente. E se você conseguir eliminar a ameaça da República Islâmica, é um ponto de tensão a menos, uma área de conflito a menos. Os Estados Unidos devem se preocupar com um possível confronto com a China, pois não podem se sobrecarregar em outros locais. Você vê a situação assim? Sim, você acabou de responder a pergunta exatamente, mas vamos aprofundar um pouco mais. Não se trata necessariamente apenas dos Estados Unidos, apenas em termos de pontos de tensão dos Estados Unidos. Este é um ponto de tensão para Israel, nosso principal aliado, e para outros aliados e amigos na região, como os Estados do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e assim por diante.
Temos uma oportunidade com o Irã enfraquecido agora, que ficará ainda mais a cada hora. Temos uma grande oportunidade de mudar esse ponto crítico, que não é só militar, mas também econômico, financeiro, geopolítico, entre outros. Isso também dá oportunidade para o resto do mundo entender, e nesse caso, vou falar apenas para os Estados Unidos, em termos de pensamento, a dissuasão que estamos criando aqui. Em relação à mente de Putin, ou talvez a mente de Xi, e assim por diante, ou outros adversários, o líder da Coreia do Norte, e assim por diante. Por isso, acredito que isso tende a influenciar e fortalecer a dissuasão dos Estados Unidos. Então, talvez, se realmente formos atrás do Irã e criarmos as condições para que o Irã deixe de ser beligerante dentro do próprio país com seus cidadãos, sim, mas também fora do Irã, isso muda o jogo no Oriente Médio e, portanto, torna o Oriente Médio um lugar mais seguro. Mas eu acho que globalmente isso faz com que, você sabe, em termos da posição dos Estados Unidos sobre isso, o mundo também fique mais seguro. Reforça nossos objetivos de segurança nacional, não só no Oriente Médio, Elon, mas globalmente. Vamos analisar o que pode acontecer a seguir e como isso pode evoluir. Você citou que a guerra pode durar mais que semanas, talvez meses. Em Israel, há uma preocupação de que o presidente Trump possa declarar vitória prematuramente. Ele já disse outro dia que a guerra está completa praticamente, que basicamente acabou. Enquanto o Irã ainda possui capacidades temíveis aqui, o aumento global dos preços do petróleo pode assustá-lo internamente. E olha, nós vimos o presidente Trump, por mais forte que tenha sido seu apoio à segurança de Israel, desistindo cedo, em alguns momentos. Acho que declarar que o programa nuclear do Irã foi completamente obliterado após a Operação Martelo à meia-noite, há menos de um ano, foi claramente prematuro. Dizer que ele trouxe paz ao Oriente Médio porque o Hamas aceitou um resgate para libertar reféns é prematuro. Anunciar no Conselho de Paz que Gaza deixou de ser foco de radicalismo. Não sei de onde ele tirou isso, claramente prematuro. Por isso, há receio de que o presidente Trump corte tudo, force Israel a recuar ou torne isso uma operação só de Israel, sem os Estados Unidos, que poderíamos terminar em uma realidade onde isso vire uma guerra de desgaste contra o Irã. Porque eles estão feridos, lambendo as feridas, ainda podem lançar mísseis contra nós todos os dias, um míssil por semana, a aviação nunca volta. Eu me pergunto, qual é o risco do presidente Trump tentar cortar suas perdas e declarar uma vitória prematura? E se ele fizer isso, qual o impacto para o Oriente Médio e a segurança dos Estados Unidos na região? Bem, antes de tudo, em primeiro lugar, se eu estivesse aconselhando o presidente, eu o aconselharia explicitamente a não fazer isso. Acho que precisamos terminar o trabalho. Terminar o trabalho é o que eu penso. No sábado de manhã, logo após o início da campanha, ele disse que queria criar condições para o colapso do regime islâmico e permitir que o povo iraniano recuperasse seu país. Sem dúvida, é uma ótima notícia para os 93 milhões de iranianos, para Israel, nosso principal aliado regional, e para os Estados Unidos. Os objetivos de segurança nacional são semelhantes aos dos parceiros árabes do Golfo, pois acredito que o Irã cometeu um erro estratégico ao atacar o Golfo e as nações árabes. Mas eu aconselharia o presidente a não fazer isso, acho que ele vai encontrar uma saída para essa situação também. Porque se você chegar a um ponto agora em que chama isso de política interna ou outras considerações e decidir que quer desistir cedo, para usar o seu termo, acho que isso não tem consequências apenas na luta atual em que estamos agora, ou mesmo na região, mas tem consequências globalmente, e não só necessariamente por meses, mas por anos. E eu acho que o que precisamos fazer é manter o rumo aqui, e é com isso que eu acho que deveríamos estar muito preocupados. Eu me recordo de quando o presidente Biden decidiu literalmente pegar e sair do Afeganistão em agosto de 2021. Achei que aquilo foi prematuro. Apesar da guerra no Afeganistão durar 20 anos, deveríamos ter mantido uma força residual em vez de sair totalmente e encerrar o assunto. E houve algumas consequências realmente duradouras por causa disso. Podemos falar sobre isso depois, talvez em outro podcast. Mas o que Putin pensa sobre isso? Que os Estados Unidos simplesmente vão pegar tudo e ir embora. Assim, em fevereiro de 2020, 2 meses depois, ele avança com tanques pelo Donbass, invade a Ucrânia, entre outros desdobramentos. Eu não acho que o presidente vá, talvez, se inclinar para simplesmente sair cedo de forma prematura. Acho que ele vai realmente, e ele já deixou muito claro que quer o que ele chamou. Ele disse isso no Air Force One quando saiu. Nós moramos ao lado de Mar-Lago, aqui no sul da Flórida. Enquanto ele retorna a Washington no Air Force One, ele exige o que chama de rendição incondicional. Também considero termos fortes. Ele afirmou que rendição incondicional pode ocorrer quando o regime iraniano não conseguir mais lutar, criando uma janela ambígua para definir limites. Quero dizer, só estou me perguntando o que precisa acontecer para colocar aquele cartaz de missão cumprida, mas para que seja de verdade.
Sim, bem, deixa eu devolver a pergunta. Ambiguidade não é uma situação ruim em certas condições. Minha experiência em Washington, D.C., inclusive na sala de situação da Casa Branca, mostra que a ambiguidade às vezes ajuda. Garanto que não há ambiguidade nas ligações entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump. A ambiguidade está evidente no campo de batalha em relação ao Irã e na região do Golfo Pérsico, sobre o compromisso dos Estados Unidos de encerrar essa campanha em termos absolutos favoráveis aos Estados Unidos e ao nosso principal aliado, Israel. Então, eu não acredito que estejamos falando de questão de dias aqui. Acho que provavelmente estamos a 3 a 5 semanas de conseguir estabelecer essas condições. Isso cria, como dissemos no início do podcast, algo muito claro em relação aos objetivos aqui. O resto do mundo observa isso claramente. Assim como aqueles que querem causar dano tanto a Israel quanto aos Estados Unidos. E eu não acredito que possamos nos dar ao luxo de, como eu diria, tirar o pé do acelerador neste momento. Outra coisa que eu destacaria aqui é que há sangue e recursos americanos envolvidos nisso. Perdemos 8 dos nossos homens e mulheres americanos. Israel também tem seu número de mortos e feridos. Você não precisa que eu te diga isso ou fale sobre isso. Certamente, tendo visitado Israel várias vezes, acho que o presidente realmente valoriza isso. Se você observar o presidente quando ele vai à base aérea de Dover durante as transferências dignas que ele fez há apenas alguns dias. Isso não é algo que ele pensa só como comandante em chefe, mas também como pessoa. Ele entende os sacrifícios das nossas famílias e de nossos homens e mulheres. Uniforme, como o primeiro-ministro Netanyahu faz com os israelenses e com a excelência das forças de defesa de Israel. O que eu quero dizer é que eu pressionaria o presidente e acredito que ele realmente está totalmente comprometido. Chegaremos ao ponto em que as condições estejam estabelecidas. Apesar de certa ambiguidade, ainda há muita luta e trabalho nos Estados Unidos. Israel está claramente destruindo os instrumentos de opressão do regime iraniano. Ontem anunciou ter atacado a maioria das forças de segurança interna e sitiadas na província de Ilan, uma das províncias. Para quem questiona por que iranianos não protestam, vi o príncipe herdeiro exilado tuitando: "Fiquem em casa e estoquem mantimentos. Vou dar um sinal quando for a hora certa de se levantar." Mas eu queria saber o que você acha que é o cenário mais provável para a queda do regime da República Islâmica? Se você acha isso provável, o que é criar as condições? Significa fornecer cobertura aérea para que, se as forças sitiadas tentarem atacar os manifestantes novamente, Israel e os Estados Unidos possam destruí-las do céu? Significa fornecer cobertura aérea para que as forças curdas invadam a partir do Iraque? Como seria esse cenário de mudança de regime em uma suposição otimista? Antes de tudo, ainda não vimos o regime islâmico desistir de lutar até agora. Deixemos isso claro. Por isso, precisamos manter a pressão, especialmente de Israel e dos Estados Unidos, com poder aéreo e outras capacidades. Mas eu acredito. No entanto, o que é fundamental aqui é realmente manter a pressão, ir atrás desses centros de gravidade, para obrigar o regime islâmico a realmente colapsar. O que isso significa? Você vai atrás da liderança do regime islâmico, você ataca o comando e controle. Você enfrenta os 200 mil membros da Guarda Revolucionária Islâmica e ataca as centenas de milhares da milícia Basij na campanha. E você não prevê desistir antes que essas condições sejam estabelecidas. O outro aspecto disso é garantir que outros elementos do Estado policial, o comando e controle dessas forças internas, que realmente mantenham um controle rígido sobre o povo iraniano sob controle. Mas eu realmente acredito que um resultado que eu procuraria seria, e uma indicação faz parte ou do regime islâmico, ou talvez parte daquele estado policial que eu estava mencionando, ou talvez parte das forças armadas convencionais, agora esteja sendo realmente atacada de uma forma que os obriga a repensar ou reconsiderar sua lealdade à Guarda Revolucionária e aos motivos originais estabelecidos em 1979. E vemos elementos disso agora indo em direção ao apoio ao povo iraniano. Em segundo lugar, Quero apenas retomar esse pensamento sobre o assunto. Claro, quando líderes do regime são removidos e ninguém quer promoção, percebe-se o interesse em desertar. Mas desertar para onde? Como seria esse cenário? Estamos vendo invasões a instituições do governo e pessoas levantando a bandeira do Shah? Estamos criando condições para o povo iraniano se levantar? Como seria esse levante? As pessoas deveriam desertar para qual liderança, a quem entregar sua rendição incondicional? daí o desafio. O desafio agora com o povo iraniano é que eles não estão armados. Eles não têm aquele um ou dois líderes que você mencionou aí.
Eles realmente não estão organizados neste momento, mas certamente têm a vontade, e certamente têm a história de décadas vivendo sob essa tirania e tudo mais. Acho que o que vai acontecer é que voltaremos para os Estados Unidos e Israel. Acho que você vai precisar de elementos da inteligência de Israel e dos Estados Unidos, especificamente o Mossad, talvez outros setores da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, para fornecer isso, talvez parte da infraestrutura ou da conectividade, se preferir, e começar a ajudar com a organização para trazer um líder e apoiá-los. E pode se resumir a algo tão rudimentar quanto terminais Starlink para melhorar o comando e a comunicação entre o povo iraniano. Isso não vai ser fácil, e isso não vai acontecer no primeiro dia depois que supostamente houver uma rendição ou algo assim. Algo também interessante aqui, e não estou sugerindo que isso seja uma panaceia, mas você também tem os curdos, os Peshmerga, na parte oeste do Irã, cerca de 40 milhões de indígenas do Irã, e eles têm um exército bastante forte. Eles conseguem enfrentar cerca de 1 milhão da Guarda Revolucionária Islâmica, milícias Basij e polícia, forças estatais e militares. Não, mas será que eles poderiam unir forças? E será que poderiam se unir ao povo iraniano, talvez? E é aí que você tem o canal entre o Mossad e a CIA, para talvez conseguir entrar novamente. É fácil para nós e eu tenho uma conversa sobre isso, mas você me perguntou qual é um vislumbre de oportunidade aqui? Talvez essa seja uma solução que poderíamos adotar, mas é uma situação muito difícil agora, como prevejo. Mas se houver opções disponíveis, e se você me desse o que seria um resultado relativamente bom, seria isso. O outro aspecto disso seria, e talvez você tenha alguns elementos do regime islâmico que não são tão radicais quanto vimos até agora. Certamente o filho do Ayatollah agora está sendo tratado como um membro muito rigoroso da Guarda Revolucionária, com carteirinha, muito apoiador da milícia Basij e assim por diante. Não é sobre ele que estou falando. Mas se você tivesse talvez uma versão mais branda do regime islâmico agora entrando para tentar, você sabe, talvez assumir o controle, alguma liderança aqui, talvez muito mais previsão no sentido de querer garantir a própria sobrevivência, isso poderia acontecer aqui. O pior cenário, no entanto, é aquilo a que aludimos em nossa conversa anterior, Elan, sobre tirar o pé do acelerador, declarar vitória e ir embora. Mas agora, você tem uma liderança do IRGC mais endurecida, mais agressiva, mais assertiva e mais empoderada sob o comando do Ayatollah. Neste momento, o líder supremo, esse é o pior resultado que eu acho que poderia prevalecer aqui. Eu não acho que isso vai acontecer, não devemos deixar isso acontecer. Acredito que ainda podemos criar condições para o povo iraniano se levantar, mas isso exigirá muito esforço nosso. Quanto tempo isso vai demorar? Acho que você deixou a pergunta mais difícil para o final. Vou te perguntar sobre urânio enriquecido. Acho que, bom, vamos chegar à pergunta mais difícil em seguida, mas eu acho que a questão mais difícil aqui, o assunto mais complicado, deixe-me começar com isso ao responder sua pergunta. Esta campanha não é limitada pelo tempo, mas sim pelas condições. Como já conversamos várias vezes, tivemos neste podcast, você tem o Irã, novamente a infraestrutura do regime islâmico e suas capacidades de retaliação são grandes centros de gravidade nos quais, acredito, a campanha está focada. E então, em relação a esse aspecto da campanha, vai realmente depender das condições, das restrições. Se você aconselhasse o presidente e ele perguntasse a mim ou ao primeiro-ministro Netanyahu, Dick, quanto tempo acha que isso vai durar? Acredito que em 3 a 5 semanas estaremos próximos de atingir esses centros de gravidade. Depois veremos como isso se desenrola. Com relação ao nosso comentário anterior sobre, o que acontece depois em termos de governança do povo e assim por diante. O fim da campanha militar não garante o fim da República Islâmica, que pode continuar existindo, mesmo com o presidente exigindo rendição incondicional. Não sei quanta margem isso deixa, mas essa é uma questão que não pode ser ignorada. Se o presidente quiser calcular perdas, espero que faça só após concluir o trabalho. O estoque de urânio enriquecido está sob uma montanha? Achamos que sim. Steve Witkoff contou que os negociadores iranianos chegaram e já disseram: nós sabemos. Possuímos material nuclear para 11 bombas, cerca de 1.000 libras de urânio, quase em grau militar. 2 perguntas. Se os Estados Unidos destruíram as instalações de enriquecimento do Irã num ataque surpresa, por que o urânio quase enriquecido ainda é uma ameaça se eles não conseguem enriquecê-lo totalmente? E o que fazer? Não é possível bombardear isso do ar, certo? Sim, primeiro, acho que ainda existem vestígios do programa de desenvolvimento de armas nucleares deles. Ainda há um estoque de urânio altamente enriquecido, segundo minhas fontes.
Não chega a ser enriquecido a 90 ou 92%, está mais próximo de 60%, mas ainda assim é suficiente para criar um efeito de bomba suja e coisas do tipo. Minhas fontes também me dizem publicamente. Você afirma que é possível usar urânio não militar para fabricar uma bomba suja. O que exatamente isso significa? Isso significa que você ainda tem uma certa quantidade, mas não urânio altamente enriquecido, como 92 ou 93% para o efeito total de uma arma nuclear. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas se você tiver uma porcentagem suficiente disso, chegando perto de 90%, vamos chamar de 60, 70, 80%, ainda assim você tem o suficiente para criar aquele efeito de bomba suja de uma arma. Que para mim, como líder de uma nação ou como um planejador de guerra, eu quero garantir que isso não aconteça. Então acho que isso é fundamental aqui. Eu entendo que há cerca de 1.000 libras. Isso é apenas o que eu li na mídia, de que, entre aspas, algum grau de urânio altamente enriquecido ainda está nas mãos do Irã. E o desafio é que não sabemos a localização exata dessa parte do El. Isso é uma quantidade significativa. E você está certo, eles podem estar já que não sabemos. E aqui é só o Dick Newton falando na praça pública. Nós não sabemos especificamente onde pode estar localizada essa quantidade de urânio altamente enriquecido. Mas os iranianos ainda dizem ter essa capacidade. Isso representa um percentual. O que fazemos sobre isso? O que fazemos é o seguinte: chegamos ao ponto de perguntar se não conseguimos isso pelo ar, então talvez precisemos conseguir por terra. E é aí que o presidente não descartou o uso de tropas em solo. Nesse caso, quais são as opções? No entanto, isso não exige necessariamente tropas em solo. Deixe-me dizer assim: pode não ser essencial, mas não vamos descartar. Voltamos às condições. Quais são as alternativas? Bem, as opções são permitir que algum urânio altamente enriquecido continue com os iranianos, o que é um resultado ruim. E você ainda talvez crie os efeitos, onde agora você consegue criar as condições para a implosão do regime. Agora você pode alcançar certo grau de rendição completa aqui. O acesso é garantido, mas não estou defendendo isso. Você pergunta: ok, Dick, o que significa botas no chão nesse caso? Acho que isso significa que, se realmente houver cerca de 1.000 libras de algum urânio altamente enriquecido em algum lugar do Irã, em algum lugar onde não temos acesso aéreo, Elon, você vai precisar de forças especiais junto com inteligência. Não falo de uma patrulha pequena de 12 ou 15 das forças especiais, e sim de algo do tamanho de um batalhão, cerca de 600 a 700 homens. É nesse momento que você vai precisar agir, caso o cenário exija. Para mim, isso não é apenas uma questão dos Estados Unidos. Isso lembra o que aprendemos com a grande cooperação aérea entre Israel e os Estados Unidos. Seria preciso uma força conjunta, reforçada e com apoio de inteligência avançada do Mossad e da inteligência dos Estados Unidos. Se entendi direito, a única forma de lidar com o urânio altamente enriquecido, ainda ameaçador sob o regime iraniano, pois ainda pode ser usado em uma bomba suja, então ou o regime ou seus substitutos precisam abrir mão dele. Ou uma operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel usando inteligência com forças especiais em solo para apreendê-lo e tirá-lo do Irã. Esta é a única opção militar para lidar com urânio altamente enriquecido. Pode haver uma opção híbrida, uso das forças militares dos Estados Unidos com Israel, certamente com inteligência, como mencionamos, mas você também poderia certamente estabelecer uma condição em que haja alguns elementos do povo iraniano, talvez. E, novamente, não quero entrar em detalhes nem realmente entender sobre o acesso ao urânio altamente enriquecido em algum momento. Garanto que você tentaria estabelecer conectividade local, especialmente com forças amigas. Não seria só isso, mas garanto a você: onde quer que esse urânio altamente enriquecido esteja localizado, a estrutura de guarda ao redor dele, da Guarda Revolucionária Islâmica, talvez seja a nossa unidade militar e paramilitar mais elite e capaz ao redor disso. Urânio muito enriquecido aqui, então considere isso ao entrar. Por isso, você quer tentar estabelecer relacionamento com remanescentes do povo iraniano ou com locais que possam se beneficiar disso. O que eu consideraria ser uma força conjunta, entrando para pegar urânio altamente enriquecido. Uma última pergunta. Vamos supor que essa guerra continue por mais algumas semanas, passando da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. O regime iraniano perdeu totalmente a capacidade de guerrear. Seus navios afundaram e o programa de mísseis balísticos foi destruído. Houve uma operação especial de comandos para levar o urânio altamente enriquecido, mas o regime não colapsou. Dizemos que criamos as condições. Está tão fraco quanto jamais esteve e mesmo assim não cai, e o regime continua mancando.
Como os Estados Unidos devem abordar o problema do Irã se eles neutralizaram a ameaça por enquanto, mas existe um regime ferido que não está sendo derrubado e que vai tentar voltar com vingança? Esse é o pior cenário. Não é só um problema dos Estados Unidos, mas também de Israel, e é isso que tentamos evitar. Se for esse o caso, você verá um ritmo operacional bem mais intenso das forças militares dos Estados Unidos se chegarmos a condições mais favoráveis. Como você disse, conversamos sobre isso no início da ligação. Agora você pode reposicionar nossas forças militares para casa, como o Grupo de Ataque Curios e o Grupo de Ataque Ford no Mediterrâneo Oriental. Eles devem ficar no mar por até um ano, passando de maio ou junho. E você, o Grupo de Ataque Abraham Lincoln Curie, está no Mar Arábico do Norte. Com o poder aéreo dos Estados Unidos presente, será preciso manter essas forças na região. Esse não é um cenário bom de forma alguma, então o nosso ritmo de operações, do ponto de vista militar, vai ser altamente desafiado lá. E isso também vai levantar o desafio do que Putin vê em termos de oportunidade na Ucrânia, ou talvez do que Xi vê na China, e assim por diante. Esse não é um bom cenário. Portanto, temos que realmente continuar aqui até chegarmos ao ponto em que tenhamos condições favoráveis, em que não seja um regime linha dura ainda no poder, precisamos criar condições para que eles não estejam. Não digo que já passamos do ponto sem volta, mas as consequências geopolíticas de declarar vitória cedo e trazer nossas forças de volta não são uma opção para mim. E por isso, acho que é isso que torna a decisão dos Estados Unidos de enfrentar a ameaça iraniana tão ousada, porque você meio que precisa ir até o fim. Não tem como fazer o trabalho pela metade, e deixar pela metade é pior do que nem tentar, se você acabar com o regime iraniano. E, portanto, é do supremo interesse dos Estados Unidos terminar o trabalho agora com a República Islâmica, porque você já se comprometeu com isso, já tem custos investidos ali. Posso comentar rapidamente sobre isso só para encerrar? Por isso, o que ocorre no Estreito de Hormuz é tão importante. Não envolve só a campanha aérea e os ataques que discutimos, quanto ao regime e a capacidade de retaliação. Por isso, com o grupo do porta-aviões Abraham Lincoln Currie dos Estados Unidos e esperamos outros aliados, como Reino Unido, Arábia Saudita e outros, com navios e capacidades de detecção de minas, queremos limpar a área no Estreito de Hormuz. Na verdade, não é um subconjunto, mas acrescenta contexto ao motivo de continuarmos lutando aqui e mantermos o estreito aberto. Porque, na verdade, nesse caso, quem vai fazer isso acontecer é um único Estado. Então, não há apenas implicações militares aqui, não há apenas implicações geopolíticas aqui, mas há implicações econômicas mundiais aqui. Cerca de 20% do petróleo e do gás liquefeito, além de combustível de aviação e fertilizantes, passam pelo estreito. E isso também tem implicações nas economias do mundo. General Newton, o senhor foi muito generoso com seu tempo. Estou realmente ansioso para voltar a Israel. Espero que nos próximos meses e espero que continuemos o diálogo. Parece que só arranhamos a superfície. Elon. Vamos continuar a conversa. Espero que os céus se abram logo. Por enquanto, há voos diários para Teherã, mas não muito mais. Encerramos este episódio. Se você achou essa conversa útil, por favor, não se esqueça de se inscrever no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, se estiver ouvindo pelo Apple ou Spotify. Uma avaliação de 5 estrelas ajuda muito. Patrocinar o programa é ainda melhor se quiser entrar em contato. Ajude a manter o podcast independente assinando em patreon.com/ElonTheRecord. Essa foi a conversa de hoje com o General Dick Newton. Eu sou Elon Levy. Obrigado por assistir e fique seguro.